vamos continuar caminhando pelo capítulo 11. Reparem aqui, irmãos, o capítulo 11 como começa. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos. Essas palavras de Mateus, elas marcam aqui, assinalam o fim do segundo grande bloco dos ensinos de Jesus. E essas palavras são repetidas para demarcar o final de cada um dos grandes 5 trechos do ensino de Jesus, em torno desses ensinos dos quais foi escrito o Evangelho de Mateus. Aqui nós temos a estrutura de Mateus, ele mesmo nos dá aqui a divisão natural, né? Então a primeira, o primeiro bloco termina em Mateus 7:28. Mateus diz assim lá em 7:28: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. A segunda aqui, em 11:1. A terceira, capítulo 13, verso 53. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. Reparem a palavra sempre conclusão. A quarta, em 19:1, aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. A quinta, em 26:1, aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos. Então vamos seguir aqui analisar o capítulo 11 mais definidamente aqui. Esse é um capítulo, irmãos, em que Jesus fala o tempo todo. Ele fala com diferentes pessoas sobre temas diferentes, e esse capítulo pode ser dividido em 7 ocasiões onde Jesus está falando, são, digamos assim, pequenos discursos de Jesus. A primeira vez, versos 1 a 6, Jesus está falando com os emissários de João. Vamos continuar andando? Está seguindo o meu pensamento? Está seguindo o Evangelho de Mateus? Tem alguém dormindo? Reparem, irmãos, esse primeiro bloco aqui, né, os versos de 1 a 6. O ministério de João o Batista, ele estava no final. E era um final que se avizinhava, nós sabemos, muito trágico, né? O que aconteceu aqui? Herodes Antipas, que era o governador da Galileia, tinha visitado o irmão dele em Roma. E lá naquela visita, Herodes Antipas seduziu a mulher do irmão. Ele voltou para Galileia, se divorciou da esposa e se casou com a cunhada. E João Batista condenou essa atitude de Herodes de forma muito pública. Irmãos, naqueles dias não era nada prudente, né, criticar as atitudes de um governante autoritário como Herodes. Graças a Deus nós vivemos num tempo em que nós temos muita tranquilidade para criticar as atitudes do executivo, do legislativo e principalmente do judiciário, né? Graças a Deus ninguém tem as suas contas nas redes sociais bloqueadas, suspensas, nem desmonetizadas, tá? Vivemos numa situação de liberdade plena, né? Graças a Deus por isso. Mas naquela época, criticar as atitudes de um governante, né? Vocês sabem, né? Era muito perigoso. E João foi preso por causa disso. Graças a Deus não tem ninguém preso, né? Hoje em dia por causa disso. Mas João foi preso numa fortaleza perto do Mar Morto. E lá, naquela condição, preso, começaram a surgir dúvidas na mente de João. Será que o meu primo é de fato o Messias que haveria de vir? Alguns comentaristas tentam tirar de João essa súbita demonstração de fraqueza, digamos assim, e dizem que essa pergunta não foi feita porque João necessitava de uma resposta, mas por causa dos discípulos de João. Eles imaginam lá uma cena em que os discípulos de João tenham perguntado a João se Jesus era de fato o Messias que esperavam. E dizem eles, né, que a resposta de João pode ter sido: se vocês têm dúvidas, vão lá até Jesus e perguntem a ele. Outros comentaristas, talvez um pouco mais realistas nesse ponto, dizem que a pergunta de João
foi motivada pela impaciência. Isso porque, irmãos, a mensagem de João, ela tinha um forte viés de destruição. A gente vê isso em Mateus capítulo 3. A mensagem de João era: o machado está colocado à raiz da árvore, né? O fogo do juízo está prestes a se acender. Então é possível que João, já preso no final do seu ministério, estivesse lá pensando: quando que Jesus vai começar a agir? Né? Quando que ele vai destruir os seus inimigos? Quando que o fogo do juízo vai começar a queimar os maus? Às vezes a gente pode estar impaciente também, né? Quando que isso vai começar? E aí chega a resposta de Jesus. Qual é a resposta de Jesus aos discípulos? Vão e contem a João o que está acontecendo. Então, Jesus vai mostrar a João a maior de todas as provas, irmãos, a dos fatos e dos resultados. E reparem aqui, mais uma vez, que Jesus é o único, lembrando de C.S. Lewis, o único homem que pode exigir o que ele está exigindo aqui sem nenhum medo de ser achado em falta. Ele está exigindo que o julguem, que digam quem ele é por causa daquilo que ele está fazendo, pelas suas ações. Vejam o que eu tenho feito. Vejam o que eu tenho feito pelos outros e vejam o que eu posso fazer por vocês também. E finalmente nós ouvimos aqui a advertência no verso 6, capítulo 11. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Reparem que Jesus está dizendo isso se referindo a João Batista. Jesus está enviando os discípulos de João para dizer para João mais ou menos o seguinte: é possível, João, que eu não esteja fazendo as coisas que você esperava que eu fizesse, da maneira como você esperava que eu fizesse, mas saiba que, por intermédio daquilo que eu estou fazendo, os poderes do mal estão, de fato, sendo derrotados. E então, irmãos, esse bloco aqui, esse incidente nos mostra, nos ensina que até mesmo um grande homem, um homem consagrado a Deus, ele pode vir a se escandalizar em Jesus. Isso porque Jesus não se estava acomodando às concepções de João Batista a respeito daquilo que Jesus deveria ser e fazer. Né? E ele pode vir a te escandalizar e a me escandalizar se nós tivermos as mesmas concepções. Ou seja, Jesus vai sempre escandalizar aquele que crê que a forma que tem de ver as coisas é a correta e a aceitável. Né? Bloco dos versículos 7 a 11, nós vemos Jesus dando testemunho de João. Né? Ou seja, mesmo tendo João Batista fraquejado por um pouco de tempo, né, fraquejado no seu momento supremo, reparem que poucos homens receberam uma honra tão grande de Jesus como João Batista. Esses versículos que vocês têm aí em vista, nos versículos 7 a 11, eles podem ser considerados uma elegia. Quem é poeta sabe o que é elegia, né, Rômulo? Eu vou pegar aqui a definição do dicionário. Elegia é um poema triste, especialmente composto para o funeral ou o lamento da morte de uma pessoa. Então, Jesus já está prevendo o que vai acontecer. Né? Ou seja, essas palavras de elogio não foram ouvidas por João Batista nesse mundo, mas certamente João as ouviu quando o encontrou com Cristo na glória. E Jesus, em seguida, faz 3 perguntas. Verso 7. Primeira pergunta: vocês foram ver uma cana agitada pelo vento? Isso pode significar 2 coisas. Em primeiro lugar, essas canas eram muito comuns ali nas margens do Rio Jordão, do lago de Genezaré, que é também chamado de Mar da Galileia, né? E a expressão de Jesus pode significar: vocês foram ver algo comum de se ver? Algo ordinário? Ou seja, quando as pessoas foram ver Jesus, elas esperavam ver um homem comum, como as canas, às margens do Rio Jordão e agitadas pelo vento. Ela também pode significar um homem débil, um homem que se dobra diante do menor vento, diante do menor sinal de perigo, diante da menor pressão, ele já está se dobrando. Ou seja, fosse o que fosse, as multidões iam ao deserto, né, não para ver um homem comum. E reparem que o próprio fato
da prisão e da morte que João estava prestes a experimentar, demonstra que ele não era um homem comum e nem muito menos, não é? Um homem fraco e vacilante. Esses homens nunca terminam a vida no martírio. Ou seja, João não era nem comum como as canas e nem um débil que se dobra facilmente. Segunda pergunta: vocês foram ver um homem vestido com roupas elegantes, com roupas luxuosas? Verso 8. E Lucas, o Evangelho de Lucas, ele acrescenta nesse ponto: os que se vestem bem e vivem no luxo assistem no palácio dos reis. Lucas 7, 25. Ou seja, um homem vestido dessa forma era um cortesão. O que é um cortesão? Era um homem da corte. E aqui no caso a corte de Herodes. E João, é claro, não era nenhum cortesão. Ele não conhecia a arte de bajular os reis. Ele seguia o caminho perigoso de dizer a verdade até mesmo aos reis. João era um embaixador de Deus e não um cortesão de Herodes. Terceira pergunta: vocês saíram para ver um profeta? Versículo 9. O que é um profeta, irmãos? Profeta é o homem que anuncia a verdade de Deus. É o homem a quem Deus revela os seus segredos. Amós já havia dito isso séculos antes. Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O profeta, então, é duas coisas. É o homem que recebeu uma mensagem de Deus e é o homem que possui a coragem suficiente para expor a mensagem que Deus lhe deu. E João possuía ambas as coisas, né? Ou seja, mas Jesus acrescenta aqui uma coisa: João era mais do que um profeta. Não é isso que está escrito aí? Ele é mais do que um profeta. Por que isso, irmãos? Porque os judeus acreditavam que antes da vinda do Messias, Elias iria voltar à terra para anunciar a proximidade da sua chegada. E até hoje, isso é uma coisa que os judeus fazem. Eles celebram a Páscoa e a mesa nas casas eles deixam uma cadeira vazia. Por quê? Para que Elias possa sentar caso ele venha naquele ano. Não é? Então ainda estão esperando o Elias. Malaquias havia dito isso, capítulo 4, verso 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que João era nada menos do que Elias. Lógico, não a reencarnação de Elias, mas a figura de Elias. Ele se comportava da mesma forma que o profeta Elias se comportou séculos antes, se vestia da mesma forma que Elias se vestia séculos antes. Ou seja, João era esse arauto, esse precursor do Messias, que tinha esse privilégio e esse dever de anunciar a vinda do Messias. E ninguém podia ter uma tarefa maior do que essa, do que anunciar o Messias. E vejam aqui, irmãos, que por conclusão lógica, Jesus mais uma vez está declarando que ele é o Messias. Enfim, por fim, aqui Jesus vai concluir o tributo que ele faz a João, dizendo que em toda a história não tinha havido ninguém tão grandioso como João entre os nascidos de mulher. Versículo 11, a primeira parte. Mas reparem que imediatamente a essa afirmação, Jesus faz uma outra afirmação que é surpreendente. Ele diz: mas o menor no reino dos céus é maior do que João. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que os profetas eram grandes homens, mas que com Jesus está se inaugurando uma mensagem ainda mais extraordinária. O que estava faltando? O que faltava a João? O que o cristão mais humilde, mais simples tem, que João não chegou a ter? A resposta é muito simples e, ao mesmo tempo, muito profunda. João não viu a cruz. É a cruz, irmãos, que mostra a nós, aos homens, as reais medidas da extensão, da largura, da profundidade e da altura do amor de Deus.
E aqui, irmãos, parem para pensar isso. Não é algo absolutamente assombroso que o mais humilde dos cristãos possa saber mais a respeito de Deus do que os maiores profetas do Novo Testamento? O homem que vê a cruz, ele está contemplando o amor de Deus de uma forma que ninguém que viveu antes da cruz jamais pôde contemplar. Isso faz com que o menor no reino de Deus seja maior do que qualquer um daqueles que o antecederam. Nós acabamos de cantar aqui a Via Dolorosa. Então, irmãos, reparem que João aqui teve, digamos assim, que suportar o destino que coube a todos os profetas do Antigo Testamento. Pregar aos homens a respeito de uma realidade que eles não veriam nesse mundo. Uma lição prática? Que nenhum de nós perca o ânimo quando o sonho pelo qual nós lutamos não chega a realizar-se antes do fim dos nossos dias. Deus precisava de João e segue precisando de homens que marquem seu caminho na história, mesmo que esses homens nunca cheguem eles mesmos a ver a realidade daquilo que eles pregam. E, irmãos, aqui é uma coisa, digamos assim, lógica da nossa fé e ao mesmo tempo consoladora da nossa fé, é que essa desvantagem aqui é temporária, é meramente, digamos, terrena, porque imediatamente após a morte, esses grandes homens do passado, do Antigo Testamento, passaram a ter todo o conhecimento que eles não tinham antes, né? E passaram a ver com clareza tudo aquilo que eles não podiam, com uma clareza ainda maior do que a nossa. Graças a Deus por isso. Nos versos 11, de 12 a 15, Jesus fala sobre o reino e a violência. E esse trecho, irmãos, começa com uma declaração muito difícil, enigmática talvez. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Lucas registrou essa mesma declaração de outra forma em Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Lucas diz aqui que empregam força, ou seja, eles se esforçam para entrar no reino. O que Lucas quer dizer? Que o reino de Deus não é para os satisfeitos, mas para os desesperados. Eu me lembrei aqui de uma ilustração de espero que seja só uma ilustração, não tenha acontecido de verdade, de um jovem que chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu quero conhecer a Deus, mas não sei como. E o pastor encheu um balde d'água, pegou o jovem pelos cabelos assim, enfiou a cabeça do rapaz dentro do balde e segurou lá, e o rapaz começou a se debater desesperado, ele tirou e o rapaz... E aí ele diz assim: quando você começar a buscar a Deus dessa forma, você vai encontrá-lo. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é exatamente isso. O reino de Deus não é para os satisfeitos, é para aqueles que estão desesperados. Ou seja, o reino de Deus somente vai abrir as suas portas para aqueles que estão preparados para fazer um esforço comparável àquele que toma de assalto uma cidade. E reparem que naquela ocasião, naquela época, tomar uma cidade murada de assalto era muito trabalhoso, não é? E, assim, o que nós podemos dizer aqui na aplicação? Que sempre vai haver época e lugar, ou vão haver épocas e lugares, em que para entrar no reino de Deus há de se ter coragem, há de se ter fé, há de se ter determinação. Por quê? Por causa da perseguição que se desata contra os seguidores de Jesus, né? E se juntarmos aqui, irmãos, as versões de Mateus e Lucas, nós podemos aqui fazer uma paráfrase do ensino de Jesus da seguinte forma: meu reino sofrerá violência. Haverá homens maus que vão tentar sempre destruir o reino. Por isso, somente aqueles que experimentaram uma necessidade violenta e desesperada de Deus, somente aqueles em quem a força do chamado foi maior do que a força das perseguições, conseguirão entrar no meu reino. Então, essas palavras aqui têm um propósito duplo. Primeiro, nos adverte da violência que nós podemos vir a sofrer, a suportar
né, por causa do reino, e, em segundo lugar, nos desafiar para que nós busquemos uma piedade corajosa, que seja mais forte, mais poderosa do que qualquer tipo de perseguição. E mais uma vez, Jesus vai dizer àquelas pessoas, verso 14, estão me acompanhando? Que João é o precursor que Israel tinha estado esperando há séculos. Mas, acrescenta Jesus, será que Israel quer mesmo receber esse precursor? Existe um provérbio antigo que diz que nós podemos levar o cavalo até a água, mas nós não podemos obrigar o cavalo a beber. Deus pode enviar o seu mensageiro, mas os homens podem se negar a reconhecê-lo. Deus pode revelar a verdade, mas os homens podem se negar a aceitá-la. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, que os usem para ouvir. E com relação aqui, irmãos, ao versículo 13, o que Jesus quis dizer aqui? Todos os profetas e a lei profetizaram até João. Que o Antigo Testamento, resumindo, né, incluindo a lei de Moisés e os escritos dos profetas, apontam para a vinda de João, do precursor, que por sua vez tem a tarefa de preparar o caminho para a chegada de Jesus e o estabelecimento do reino de Deus. Ou seja, em resumo, a afirmação de Jesus aqui mostra a continuidade entre o Antigo Testamento e a mensagem de João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento. Nos versos 16 a 19, Jesus vai repreender a sua própria geração, aqueles contemporâneos. Reparem, irmãos, aqui, nesse bloco, não importa o que se sugira aos escribas e aos fariseus, não importa o que se ofereça a eles. Por quê? Porque eles vão sempre se manifestar contrários. João viveu na pobreza, João desprezou o luxo, João vivia afastado das pessoas, era praticamente um eremita, e os escribas e fariseus diziam de João, esse é um homem louco, endemoniado, ele vive no deserto. E aí veio Jesus, que se misturou com todo tipo de pessoas, e diziam dele, os escribas e fariseus, é um homem frívolo, é um frequentador de festas, é amigo de um tipo de gente que nenhuma pessoa decente sequer dirigiria a palavra. O que esse trecho nos revela, irmãos, é que aquelas pessoas que não querem ouvir a verdade vão sempre achar uma boa desculpa, né, para não ouvir a verdade. Que os adultos podem ser muito parecidos com meninos mal criados que se negam a brincar qualquer brincadeira que lhes seja sugerida. Ou seja, se não sabe brincar, não desça para o play. Né? E depois vem a frase final de Jesus nessa sessão, irmãos. A sabedoria é justificada por seus filhos. Verso 19. O que Jesus quer dizer aqui, irmãos? Que o veredito final está nos fatos. O que quer dizer isso? Que João, que foi o arauto de Jesus, tinha comovido os corações a tal ponto que multidões se arrependeram e foram conduzidas a Deus, de uma forma que não tinha acontecido há séculos, sem paralelo. E que em Jesus, milhares de pessoas encontraram a libertação da culpa do pecado, do poder do pecado, e estavam encontrando uma nova vida. Versos 20 a 24. Jesus condena as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Corazim ficava a 1 hora ao norte de Cafarnaum, e Betsaida, irmãos, era uma aldeia de pescadores, lá no extremo norte do Lago de Genezaré, chamado Mar da Galileia. Né? E reparem, irmãos, que nessas cidades aconteceram coisas tremendas. Mas nós não temos nenhuma informação a respeito dos detalhes daquilo que aconteceu nessas cidades. Os evangelhos não nos dizem nada sobre as obras e os milagres que Jesus fez nesses lugares. Lembram de João 20 e 30? João diz assim, que Jesus operou muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E nós podemos acrescentar que Jesus operou muitos sinais que não estão escritos em nenhum dos 4 evangelhos. E nós só podemos aqui, irmãos, imaginar as coisas extraordinárias que aconteceram nessas 3 cidades
da Galileia. E aqui nós temos esses ais de Jesus no verso 21, que são interjeições de tristeza, mas também são expressões de indignação. Da indignação de alguém que ofereceu a essas cidades a coisa mais preciosa que o mundo poderia ter, e que essas cidades não deram a isso a menor importância. São o lamento muito triste de alguém que está vendo uma tragédia no horizonte, que está vendo o destino final daqueles homens que o rejeitaram. E nós devemos ter isso sempre presente, irmãos. Que Jesus ele não está se alegrando e não se alegra com a condenação do pecador. E nós devemos também, irmãos, que o pecado dessas cidades é o pecado daquelas pessoas que se esquecem das responsabilidades que correspondem ao privilégio. Quanto mais você conhece, mais responsável você se torna. Quanto mais privilegiado você é com conhecimento do reino, mais responsável você se torna. Ou seja, as cidades da Galileia receberam um privilégio e receberam uma oportunidade que Tiro, Sidom, Sodoma e Gomorra nunca tiveram. Por quê? Porque as cidades da Galileia viram e ouviram o próprio Cristo em pessoa. E aqui nós podemos lembrar 1 João 1:1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Citei na versão Almeida Revista e Atualizada. Nós não podemos esquecer, irmãos, e nós repetimos isso de vez em quando, que quanto maiores são os nossos privilégios, maior será a nossa condenação se nós não aceitamos as obrigações associadas a esses privilégios. E reparem aqui uma coisa muito interessante, que não há nenhum relato de que Jesus tenha sido perseguido nessas cidades, né? Nem dos discípulos de Jesus. E nós aqui estamos diante de uma verdade de certa forma assustadora. Qual é essa verdade, irmãos? Que não fazer nada também pode ser um pecado muito sério. Que há pecados de ação, há pecados de comissão. O que são os pecados de comissão? Lembrando, atos intencionais e ativos de transgressão contra uma norma ou lei moral. Mas também existem os pecados da inação, da omissão. O pecado de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum era o pecado de não fazer nada. A gente pode se defender dizendo, né? Mas eu nunca fiz nada. Mas essa defesa é a nossa condenação. Eu lembro do Joãozinho, a piada do Joãozinho. Conhece a história? O Joãozinho chega para a mãe e diz assim: mãe, nós podemos ser castigados por algo que a gente não fez? Aí ela, não, é claro que não, Joãozinho. Porque eu não fiz o dever de casa. Né? É exatamente isso. Versos 25 a 27. Jesus fala da sua autoridade. E reparem que Jesus aqui fala por experiência própria. Qual é a experiência? A experiência que ele tinha era que os rabinos e os sábios o odiavam. E as pessoas simples o amavam, o aceitavam. Mas aqui, irmãos, estão acordados? Nós não podemos usar essas palavras para condenar capacidade intelectual, para condenar estudo, preparação. O que Jesus está condenando aqui não é a intelectualidade, o intelecto, mas ele está condenando o orgulho intelectual. Não é a negligência, não é a inteligência que fecha a porta do Evangelho. É o orgulho. Não é a falta de estudo que faz com que as pessoas recebam o Evangelho. É a humildade. Ou seja, podem haver pessoas humildes entre os sábios e entendidos. Jesus não relaciona a ignorância com a fé, ele relaciona a modéstia com a fé. Um homem pode ser genial como Steve Jobs ou Elon Musk, né? Mas se ele não tiver a simplicidade da confiança, da inocência, do coração de um menino, ele mesmo está fechando a porta para o Evangelho. E essa passagem, irmãos, conclui com talvez a maior afirmação que Jesus fez, a afirmação que está no coração da fé cristã,
que ele é o único que pode revelar Deus aos homens. Os outros homens podem vir a ser filhos de Deus, a se tornarem filhos de Deus quando o recebem. Mas ele é o Filho de Deus. No Evangelho de João, Jesus expressa de outra forma: quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, se você quer ver como Deus é, se você quer ver a mente de Deus, o coração de Deus, a natureza de Deus, se você quer ver a atitude que Deus tem para com os homens, você precisa olhar para Jesus. Só em Jesus é que nós vemos como Deus é. E só Jesus pode dar esse conhecimento a qualquer pessoa humilde para recebê-lo. Versos 28 a 30. Finalmente, Jesus está aqui fazendo um convite às multidões. Vinde a mim todos os que estáis cansados. O convite que Jesus faz aos homens é dirigido, no contexto, àqueles que estão cansados na busca da verdade. Os gregos diziam o seguinte, irmãos: é muito difícil encontrar a Deus, e quando alguém o encontra, é impossível falar dele aos outros. Nós lemos no livro de Jó 11:7, Zofar perguntando a Jó: descobrirás tu os segredos de Deus? E Jesus está aqui afirmando que essa busca extenuante termina nele. Um poeta escreveu o seguinte: pode-se chegar a Deus mediante o esforço? Ele se dá aos puros de coração. Não exige mais do que a nossa atenção. E eu espero que vocês estejam tendo ainda essa atenção. A forma de conhecer é prestando atenção a Jesus. A busca de Deus termina com a contemplação de Jesus Cristo, porque nele vemos como é Deus. Reparem que ele diz: venham a mim todos os que estão afligidos sob suas cargas. Para o judeu, a religião era alguma coisa que consistia basicamente em cargas. Jesus disse isso a respeito dos escribas e fariseus. Atam pesadas cargas pesadas e difíceis de levar, e as põem sobre os ombros dos homens. Capítulo 23, verso 4 de Mateus. Ou seja, irmãos, o judeu comum vivia oprimido por regras, por normas intermináveis que ele devia observar. Regras criadas por séculos de tradição rabínica. O povo comum vivia num labirinto de regras e normas que ditavam cada aspecto, cada movimento da vida deles. E Jesus então vai convidar essas pessoas a carregar o seu jugo sobre os ombros. O jugo de Jesus. E os judeus empregavam essa palavra jugo no sentido de submissão. Eles falavam do jugo da lei, do jugo dos mandamentos, do jugo de Deus. Mas aqui, irmãos, pode ser que Jesus tenha dado a esse convite um sentido mais comum. Quando ele diz assim: meu jugo é suave. No grego, essa palavra suave é krestos ou krestos, que significa também adequado. Reparem aqui, irmãos, que coisa maravilhosa. Os jugos, sabe o que é jugo, né? Aquela armação de madeira que é colocada no pescoço dos bois para atrelarem a carroça ou ao arado, né? E os jugos, então, eles precisavam ser feitos de maneira que se ajustassem ao pescoço, digamos assim, de cada boi específico. Então se fazia o jugo de acordo com a medida do boi. E tem uma lenda que conta que Jesus fazia os melhores jugos da Galileia, né? E que gente de toda a Galileia ia à oficina de Jesus para comprar os melhores jugos de bois que eles podiam ter. E naqueles dias, como hoje, as lojas tinham alguns cartazes em cima das portas e alguém sugeriu que o cartaz que estava em cima da porta da oficina de Jesus pode ter sido esse: meus jugos se adaptam bem. O que isso quer dizer, irmãos? Que, de fato, o jugo de Jesus se adapta bem. Ou seja, que as coisas que ele requer de cada um de nós não são uma carga que vai nos esmagar, que vai nos machucar, mas elas são perfeitamente adequadas a cada um de nós individualmente. Ele tem um jugo específico para mim e um jugo específico para você. Ele sabe que o Henrique é mais forte do que eu, então o jugo do Henrique vai ser mais pesado do que o meu, não é?
Então, reparem, irmãos, terminando, onde quer que Jesus envie os seus discípulos, onde quer que ele nos leve, o que quer que ele venha a fazer de nós estará sendo feito para se ajustar com muita precisão às nossas necessidades. Ele tem uma tarefa para cada um de nós e essa tarefa está determinada de acordo com a sua própria medida. Não é que a carga seja fácil de levar, né? Mas é a adequada e necessária para que a gente leve, para que a gente cresça, para que a gente se fortaleça. Existe uma velha história sobre um homem que encontrou um menino pequeno carregando um menino ainda menor nas costas dele, que era um coxo. E o homem disse assim para o menino: essa é uma carga muito pesada para você. E o menino respondeu: não é carga nenhuma, é o meu irmãozinho. A carga que se dá com amor e que se leva com amor sempre fica leve. Por isso, terminando, a tradução na linguagem de hoje traduz Mateus 11:30 assim: os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. E por isso que o apóstolo Paulo também nos lembra em 2 Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, reparem, irmãos, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E a Ara diz assim: acima de toda comparação. Quando nós estivermos lá na glória, nós vamos ver que de fato tudo aquilo que nós sofremos foi algo muito leve em comparação ao que nós obtemos quando estivermos lá, sentados nos tronos celestiais, nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Que nós possamos ter o nosso pensamento conduzido, irmãos, por esses versículos que, como eu disse, não foram colocados aqui aleatoriamente, mas eu creio que o próprio Deus quer que a gente siga com o nosso pensamento, siga o nosso pensamento pelo texto, por cada um dos versículos que foram colocados da forma como Ele mesmo planejou. Que Deus nos abençoe e que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra.